Uma coisa interessante para a gente, porque você entrou como. A sua experiência era finanças do Banco do Brasil. Aí você vai no primeiro momento para a Petrobras, você usa, logicamente, a sua experiência financeira, mas você teve que se transformar para se transformar depois em Eu CEO de virei empresa. petroleiro. Como é que foi esse processo de sair de uma pessoa que era um especialista em finanças, numa instituição financeira, e aí vai para resolver o problema financeiro da Petrobras e de repente se torna CEO da maior empresa de petróleo da América Latina? Sucedendo nada menos que o Pedro Parente, É. né? Que é um profissional assim, espetacular e um ser humano e um amigo, graças a Deus, que eu conheci e tenho até hoje no coração. Olha, você lembra que eu comentei com vocês essa questão quando você sai do setor financeiro com DNA de risco, vai para o setor industrial? No Banco do Brasil, na época que eu comecei, em 83, você sabia quem era a caneta do decisor de crédito, era o gerente da agência. E ele sofria pressão, né? Então você sabe quem é o decisor, você vai lá no CPF. Quando o Banco do Brasil começou o seu ajuste, o decisor de crédito podia estar em Rondônia, podia estar, sei lá, em Jundiaí, você não sabe. Então você criou o quê? Segregação de função, né? Quem tem relação comercial, ele pode solicitar o crédito, quem fixa o limite é uma outra pessoa e quem libera o dinheiro é uma outra pessoa. Então, quem defere o crédito é um, quem defere o crédito dentro de um limite fixado, eles não conversam, e quem libera para saber se as garantias são constituídas, etc., é um outro. Quando eu cheguei na Petrobras, meu primeiro dia de Petrobras, não primeiro, segundo, mas oficialmente o primeiro dia, uma moça que trabalhava no gabinete, ela chegou, eu estava sentado numa mesa, ela botou um monte de pasta assim do lado esquerdo. Aí eu olhei assim, mas o que são essas pastas? Não, é para o senhor autorizar. Eu falei assim, eu? É. O senhor tem uma alçada de 33 milhões de reais, estou falando isso em 2015, por evento, sem limite de eventos. Eu falei, pois é, você teve dois trabalhos. O de botar aqui, agora você vai tirar isso tudo, tem reunião da diretoria executiva amanhã, e a gente vai decidir isso de maneira coletiva, colegiada. Então, a Petrobras, ela não tinha cultura de decisão colegiada, não tinha cultura de segregação de funções e não tinha cultura de comitês e subcomitês antes da decisão da diretoria executiva ou da decisão do próprio conselho de administração. Então, tudo isso foi levado. Agora, se você me perguntar assim, Ivan Monteiro, qual foi a sua maior contribuição para a Petrobras? Política de acordo. O que é uma política de acordo? Lembra lá em Santa Rita do Sapucaí, a agricultora que deu problema de nematóide na cenoura? Que eu disse que a taxa de juros não era mais 2, era 5, ela foi pagar o dano nacional, que cobrava menos. A Petrobras era a mesma coisa, era assim. Não, depois eles me puseram o apelido que eu era o cara da renúncia. Eles diziam assim para mim, hoje são todos muito meus amigos, eles diziam assim, Vão Monteiro, você não pode abrir mão da cláusula de inadimplemento do contrato, isso é renúncia de direitos. Renúncia a vento. A empresa do contrato quebrou. Então, vocês estão renunciando a vento, só que sem o casco não tem a produção de pré-sal que vocês estão vendo hoje. Então, você escreve, aí tadinho, eles tinham que escrever, eles escreviam que a gente não podia, e eu dizia que aquilo ia custar bilhões de dólares para a Petrobras, até chegar a um entendimento. Então, a grande vantagem, você não precisa ser um mega, super especialista em óleo, porque lá dentro tem 500 que fazem isso. Mas você precisa aprender esses conceitos de gestão que são aplicados em qualquer lugar e que são super relevantes. Você tira a emoção do processo, né? Eu, no relacionamento com uma pequena empresa, com uma média empresa, depois de 1 ano, 2 anos, você tem uma relação com o teu cliente. E isso não pode contaminar o algoritmo de crédito, isso não pode contaminar a regra de liberação de recurso, se for uma garantia construída, duplicata, uma hipoteca, etc. Então, de um modo geral, essa foi a minha maior contribuição.